Semana 26, língua portuguesa. Na semana 26, a gente inicia aí com a apostila 3, tá bom? Bom, na semana 26, a gente vai estar falando um pouco sobre a região amazônica, tá? Para isso, a gente vai utilizar a entrevista. A entrevista é um recurso da língua portuguesa onde há perguntas e respostas, tá bom? Bom, primeiro, nós vamos fazer uma roda de conversa aí. Então, vocês vão precisar conversar aí com os membros da família e pessoas que vocês têm aí próximas a vocês. Então, vocês vão conversar com a família a respeito das questões aqui. Primeira questão: em sua residência, alguém assiste a programas de entrevista? Se sim, quem, né, assiste? Essa pessoa que assiste, ela compartilha o que ela assiste? Ela comenta o que ela assiste? Você já assistiu a programas de entrevistas? Sim ou não? Se sim, conhece algum programa de entrevista destinado ao público infantil? Se conhece, qual? Você conhece alguma revista ou jornal que publica entrevistas? Se você colocar sim, você pode citar aí aonde você conhece, o que você conhece, tá bom? Bom, na segunda parte aqui da atividade, eu vou mandar para vocês uma entrevista. Essa entrevista são de duas pessoas bem conhecidas aí da gente. A gente tá sempre falando deles, tá? Vocês vão assistir a entrevista e depois vão completar esses espaços aqui, colocando o nome do entrevistado, a profissão da pessoa entrevistada, o assunto dessa entrevista e o nome do entrevistador. Lembrando que o entrevistado é a pessoa que está sendo entrevistada, ou o entrevistador é a pessoa que está fazendo a entrevista, tá bom? Depois de assistir, então, ao vídeo, vocês vão responder. O que mais chamou sua atenção na entrevista? Então, você pode anotar aqui, né, já que a gente não vai poder conversar, o que chamou a tua atenção? O que você gostou dessa entrevista? Ou não gostou, né? Chamou a tua atenção. E depois, 4, em sua opinião, para que serve uma entrevista? Então, você vai escrever aqui nessas linhas tudo que você pensa a respeito da entrevista e justificar, né? Se você acha que ela é útil, se você acha que ela é útil, para que ela é útil, se... Na sua opinião, se a entrevista ela é importante para aprendizado, se é para diversão. Então, você vai usar essas linhas aqui para justificar aí a sua resposta, tá bom? Procurem escrever com palavras variadas para não ficar repetindo palavras. Bom trabalho. Então, essa é a primeira parte da língua portuguesa. Vamos à segunda? Bom, como segunda parte da atividade, vocês irão aqui, então, ter uma entrevista por escrito. Tá? Essa entrevista, ela é com a pessoa chamada Gillian Prancy, que é um ecologista, um botânico, né? E quem fez essa entrevista foi uma pessoa chamada Roberta Jansen. Ela trabalha no estado de São Paulo, que é um jornal, um grande jornal. Essa entrevista é datada de 18 de agosto de 2018. Então, vocês irão ouvir o áudio de leitura que eu tô mandando e vão também fazer essa leitura silenciosa aí do texto. Também nas páginas 7 e 8, vocês têm perguntas que devem ser respondidas de acordo com esse texto. Bom, essa entrevista ela fala da Amazônia. E para completar esse capítulo, eu vou mandar para vocês um outro vídeo que tem uma palestra dessa mesma pessoa aqui, o Gillian Prancy. Esse Gillian, ele conhece muito sobre a Amazônia, e é bem interessante assistir essa palestra dele. Então, vou estar mandando para vocês aí uma palestra. Vocês não precisam fazer a língua portuguesa todo em um dia, né? Assistir tudo num dia só. Mas aos poucos eu quero que vocês assistam tudo que eu tô mandando, porque nós não vamos fazer todo o capítulo, né? Nós vamos ter que reduzir isso, porque o final do ano está se aproximando e a gente já percebeu que não vai dar para fazer as 2 apostilas que faltam. Então, para estar aprendendo um pouco mais sobre a Amazônia, eu quero que vocês assistam o vídeo do Gillian Prancy que eu estou mandando também. Tá bom? Bom, essa entrevista eu anotei aqui algumas palavrinhas que eu acho que se a gente estivesse junto, a gente ia conversar sobre elas. Como a gente não tá, eu tentei adiantar e fazer aí um resuminho do que significam essas palavras, tá bom? Aí isso ajuda a que vocês possam, então, entender mais um pouco a entrevista. Bom, então, população nativa, né? Fala da população nativa aí da Amazônia. População nativa nada mais é do que as pessoas que nasceram naquele lugar, né? Então, nós temos lá os indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, que são aquelas pessoas que nasceram próximas ao rio, né? Então, essas pessoas são chamadas de população nativa, tá bom? Bom, intrépidos, fala de intrépidos, são os europeus, né? Que desbravaram aí a Amazônia,
sabe que a Amazônia é um lugar com muitos animais perigosos, plantas inclusive, então eles foram muito corajosos para estar aí desbravando a Amazônia. Então ele usa essa palavra, intrépidos, tá? Que é o mesmo que corajosos. Depois nós temos a palavra britânico, que se refere ao Gillian como britânico, porque se refere ao lugar de onde ele veio, né, na região da Grã-Bretanha. Também diz que ele é um botânico. Botânico é uma pessoa que estudou, né, muito sobre a vida das plantas, das algas. Então ele se dedicou a esse estudo aí. Então ele é expert no assunto. Ele também é um ecologista, porque é uma pessoa que participa das ações de conservação do meio ambiente. Então ele está sempre envolvido em causas do meio ambiente, né, protegendo as plantas, os animais, as florestas, os rios. Então tudo que se refere ao meio ambiente, ele está então envolvido nas ações aí, tá bom? Desbravador é uma pessoa que explora um lugar que não é conhecido, um lugar novo, tá? Cita também a palavra malária. Malária é uma doença muito séria, causada por um mosquitinho. Essa doença, ela acontece muito lá na região norte, tá? Geralmente quando você vai viajar para Manaus, para Amazônia, para aquela região, você precisa tomar vacina aqui antes para ir para lá, porque essa doença aqui pode matar, tá? Fala de plano sustentável para a Amazônia. Plano sustentável seria um conjunto de ações para preservar a Amazônia, tá bom? Então, para que a floresta, ela não se acabe, para que a floresta, ela não termine. Então, um plano sustentável. Esse plano sustentável, ela faz com que as pessoas de lá sejam protegidas, né? Que as pessoas de lá tenham... feito o saneamento básico, que os recursos que tenha lá sejam utilizados de maneira a proteger a floresta. Então, é um plano que é feito, que deve ser utilizado para preservar, então, a região da Amazônia, tá bom? Bom, fala também da Transamazônica, da construção da Transamazônica. A Transamazônica é uma rodovia, né, que liga a região norte pelo país. Então, ela foi construída nesse intuito, nesse objetivo. E é uma rodovia que tem mais de 4.000 quilômetros de extensão. Então, é uma rodovia muito grande, tá? 4.000 quilômetros. Vocês sabem que cada 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, tem 4.000 quilômetros, tá bom? Também fala-se aí do INPA. O INPA é uma abreviatura de Instituição de Pesquisa da Amazônia. Então, o INTA aqui, ó, do INPA, tá? INPA, Instituição de Pesquisa da Amazônia. Fala muito de diversidade, né? Diversidade seria que na Amazônia nós temos aí uma variedade muito grande de plantas e animais, tá? Fala-se também em desertificação, seria se a Amazônia tem risco de desertificação, ou seja, se pode no futuro a Amazônia virar um deserto, né, uma região muito seca. Então diz que tem risco sim, né, porque a Amazônia ela passa por muitos problemas, inclusive há pouco tempo, né, o Pantanal também teve um problema grave aí de queimada. Então a Amazônia também pode correr esse risco, porque o clima está mudando bastante. Fala-se do manejo da floresta, né? Seria o trato da floresta com a mão. Então, se fala que as pessoas que são lá da floresta, eles sabem ter esse manejo, eles sabem cuidar e preservar aí a floresta e conservar a floresta, tá bom? Eu espero que todo esse material enviado ajude vocês a entender um pouquinho mais sobre a vida lá na Amazônia e a importância que ela tem para todos nós, tá bom? Bom trabalho para vocês, crianças. Beijos.